nossa mensagem para essa segunda-feira nos diz o seguinte: pense nas pessoas que você admira. Use-as como exemplo para te motivar a lutar pelo que você quer. Todas elas só são admiráveis porque lutam pelo querer. Então, pense nisso. Hoje é 17 de outubro, gente, é o Dia da Agricultura. Essa data celebra uma das atividades mais antigas da humanidade. Hoje também é dia do eletricista, profissional técnico e responsável na manutenção e instalação da rede elétrica em residências, empresa e iluminação pública. Esse profissional é importante para garantir o bom funcionamento dos sistemas e equipamentos elétricos, evitando os prováveis acidentes. Hoje também é dia da música popular brasileira. Então, parabéns aí a todos, pelo seu dia. Gente, olha só que bacana, aumentar as vantagens para quem sonha em conseguir a casa própria. O prazo para o pagamento e financiamento esticou. São mais parcelas com menores valores e ainda as taxas baixaram. Mas você precisa, claro, ter alguns cuidados, Pelo você ficar esperto aí, você deve tomar aí também pelos consumidores. Veja aí. Depois de 2 anos de muito planejamento, Lidiane não vê a hora de pegar as chaves da casa própria e se mudar. Já está até organizando a mudança. Para ela, a realização desse sonho só foi possível graças às facilidades de financiamento do programa Casa Verde Amarela. Ele aumentou a quantidade de parcelas, a taxa ficou menor, Então isso fez com que coubesse no nosso bolso, essa possibilidade de financiamento. A gente busca crescer, a gente precisa crescer e quando tem essas facilidades, eu costumo dizer que o nosso coração chega a ficar quentinho. O prazo para financiamento de imóveis através do programa Casa Verde Amarela foi ampliado de 30 para 35 anos. De acordo com a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional, a novidade visa igualar as operações do programa às operações do mercado, que já ofereciam financiamentos de 35 anos. As mudanças valem somente para os novos contratos. O programa também ampliou em junho as faixas de renda familiar, facilidades que podem garantir que um número maior de beneficiários tenham acesso à casa própria, com taxas de juros bem abaixo das aplicadas no mercado. Fica mais fácil financiar esse imóvel pagando menos ou até mesmo dá a possibilidade das pessoas buscarem um imóvel um pouquinho melhor, um pouquinho mais caro, mas com um valor ainda adequado. Então, nessas duas frentes vai fazer muito sentido e vai fazer muito bem ao bolso aí das pessoas que financiam o imóvel por esse programa. Nas imobiliárias, a expectativa é de um segundo semestre de crescimento. Nesta, a estimativa é de um aumento de pelo menos 15% na venda de imóveis financiados. Clientes que estavam cadastrados para comprar imóvel em 2020, 2021, quando a taxa de juros, que acabaram não conseguindo fechar negócio por conta do aumento, já estão trazendo resultados e já está trazendo vendas. Mas os economistas alertam. Antes de começar uma dívida tão longa, é preciso se planejar. O ideal é comprometer no máximo 30% da renda familiar na parcela. O custo com moradia sempre vai existir na vida de uma pessoa, seja com aluguel, seja financiando um imóvel. Nós estamos falando de faixas de renda que começam até R$ 2.700. Então é muito difícil falar que uma família vai comprar um imóvel desse à vista. É complicado. E esse financiamento é um financiamento barato, os juros são bem abaixo do praticado no mercado e o valor da parcela, muitas vezes, ele vai ser menor do que até mesmo o valor de um aluguel. Então, pode fazer muito sentido sim, desde que a pessoa planeje bem como vai colocar o valor dessa parcela no orçamento e continue pagando. Tá vendo, gente? Então, para você que está buscando o sonho da casa própria, com esse aumento do prazo aí, com certeza esse sonho ficou ainda mais próximo. Mas tem que ter todos esses cuidados aí, como vocês viram aí na matéria. Bom, gente, outubro é mesmo dedicado à saúde da mulher, Por isso será o nosso ginecologista cooperada da Unimed, a doutora Juliana Bressanin. Ela está aqui ao vivo, vai tirar nossas dúvidas e, claro, as dúvidas de vocês aí de casa também. Em primeiro lugar,
Bem-vinda, doutora, Obrigada. ao nosso Ver Mais aqui, passar um pouquinho dessa tarde junto com a gente, falando do assunto tão importante. A gente fala em Outubro Rosa, mas tem que se cuidar o tempo todo, né? Com certeza, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo seu convite. Não, a gente que agradece vir aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Eu queria que a senhora começasse então explicando para as mulheres que estão assistindo a gente aí também o que é a atuação da mastologia, até para começar a entender sobre o nosso assunto dessa tarde. Essa especialidade é uma especialidade relativamente recente, muitas pessoas ainda não conhecem, e é uma área dentro da ginecologia onde se estuda e tratam as doenças mamárias. Então, hoje a gente tem um especialista específico para todas as patologias, as doenças da mama. Doutora, e assim, quais que são as doenças tratadas pelo ginecologista até, para saber o que é, como a gente falou, né? Essa é uma das especialidades ali, mas quais que são as outras doenças que são tratadas? Bom, o mastologista, ele trabalha ali com lesões benignas ou malignas, que seria o câncer de mama. Então, cistos, nódulos benignos como fibroadenoma, o próprio câncer de mama, algumas doenças inflamatórias, como por exemplo uma mastite, quando a paciente está amamentando, ou até mesmo mastite que não está relacionada ao período puerperal. Todas essas patologias podem ser avaliadas e tratadas pelo mastologista. E já pelo mastologista, né? Tem algumas doenças mais específicas também, doutora? Tem algumas doenças que competem ao mastologista acompanhar, né? Então, principalmente os nódulos benignos, que são muito comuns nas mulheres jovens, eles precisam de uma atenção especial quando a gente opta por não retirá-los. Então, deve ser feito um acompanhamento semestral por um período de 2 a 3 anos e muitas vezes o ginecologista não se sente à vontade para acompanhar esses nódulos. Então, essa é uma das situações em que a gente acaba aí atuando de maneira bem pontual. E assim, doutora Juliana, quais que são os exames preventivos, né, que são sempre mais orientados para as mulheres fazerem também, até para ficarem mais atentas, se cuidarem, né? Quais que são assim, os mais orientados? Certo, então assim, no rastreamento do câncer de mama, né, que são exames que nós fazemos sem a paciente ter sintoma nenhum, então é aquele exame que você vai todo ano, que você vai fazer o exame e não sente nada, para que a gente possa identificar alterações precoces sem o paciente ter sintomas, né? Então, o principal exame de rastreamento é a mamografia. Depois a gente pode também, às vezes, pedir um ultrassom ou uma ressonância nuclear magnética da mama quando a mamografia deixa alguma dúvida ou a gente precisa complementar esse diagnóstico, porque essa é uma das dúvidas muito frequentes no consultório. A paciente quer saber, mas eu não posso substituir pela ultrassonografia? Infelizmente não. A mamografia tem um papel essencial no diagnóstico das doenças e no rastreamento. E os outros exames são complementares. E a paciente deve começar esse rastreamento a partir de 40 anos de maneira geral. E assim, doutora, a gente fala importante também, né, as mulheres se tocarem, percebeu alguma diferença no corpo, porque as pessoas sabem quando muda um pouquinho também e já procurar ajuda também, né? Sim, nesse caso a gente já está tratando de uma doença com sintoma, não entra mais no rastreamento, mas o autoexame do câncer de mama, ele deve ser feito pela paciente não só para buscar alterações, mas para conhecer como é a mama. Porque a mama é uma estrutura heterogênea, ela é toda embolotadinha. Então, quando a mulher palpa a mama, ela sente dúvidas, ela acha que tem bolinhas, e realmente tem algumas bolinhas. E palpar essa mama é muito importante para que ela saiba diferenciar se acaso surgir alguma lesão que não faz parte daquele parênquima normal da mama. Doutora, a senhora falou antes ali em exames também, né? Como que é feito o exame do Papa Nicolau? Esse também é um dos que tem que ser feitos também, né? Também é um exame preventivo, né? Então, a mulher quando vai uma vez ao ano no ginecologista, ela vai ser submetida tanto no rastreamento de câncer de mama como o câncer do colo do útero, né? Então, o exame de Papa Nicolau é um exame que deve ser feito a partir de 25 anos de idade nas mulheres que são sexualmente ativas, até por volta de 50 a 55 anos. E o objetivo desse exame é buscar as lesões pré-cancerígenas
no estado inicial, né? Ele é feito através de um exame ginecológico, onde nós coletamos na superfície do colo e no canal do colo do útero células que vão ser analisadas no laboratório. Então ele serve até para tirar o diagnóstico ali também, saber se já tem alguma doença, é uma prevenção também. Sim, é um exame que deve ser feito pelo menos a cada 3 anos. E através desse exame, então, doutora, que doenças que pode ser detectada ali? Bom, nos exames da mama, a gente detecta o próprio câncer de mama, né, num estado inicial, e daí a importância da mamografia e a não substituição do ultrassom, porque o câncer, quando ele está bem no comecinho, ele apresenta microcalcificações, são pontinhos branquinhos bem pequenininhos, em que a gente observa já da mamografia, né. No preventivo do colo do útero, ele não é o exame recomendado para a gente diagnosticar, por exemplo, infecções. Nós temos outros exames, né? Então, as cervicites, as vulvaginites podem ser rastreadas no mesmo momento em que a paciente vai fazer o exame preventivo. Então, a necessidade de fazer o exame preventivo não é só para detectar problemas naquele exame, mas para levar a paciente para a gente detectar outras coisas quando a gente está examinando. Doutora, a senhora falou ali da mamografia, né? Existe uma idade indicada para começar a realizar esse exame? Tem uma idade certa? Ou é quando você já está desconfiada? Tem restrições ali também? Ou não? A partir dos 40 anos, em todas as mulheres, e antes dessa idade, só se a paciente for de alto risco para câncer de mama. E o que é esse alto risco de câncer de mama? Porque muitas pessoas se confundem achando que por ter um parente com câncer de mama já basta e aquela pessoa ela tem alto risco, e não é bem assim. Então, o alto risco ele configura aqueles parentes que tiveram câncer de primeiro grau. Então, o que é primeiro grau? Mãe, irmã, pai, porque o homem também pode ter câncer de mama, filhos. Antes dos 40 anos. Então, uma pessoa que teve câncer antes dos 40 anos, os familiares de primeiro grau têm um risco aumentado e devem começar a fazer a mamografia 5 anos antes, então por volta dos 35 anos. Doutora, e as mulheres que têm prótese mamária, é preciso também iniciar antes esses exames ou não? Não, a paciente com prótese, ela vai seguir a recomendação de todas as outras pacientes, né? Mas foi interessante você perguntar sobre isso, porque depois de uma cirurgia de prótese, muitas pacientes ficam apreensivas quando vão realizar a mamografia, né? Ficam com medo, vai acontecer alguma coisa com o meu silicone, né? Aperta muito, será que não tem problema? Eu queria fazer outro exame, mas não, pode ser feito com segurança, né? Porque as próteses de silicone são muito resistentes, então é assim que a gente procede. Pode ficar tranquilo. Pode. Quem colocou prótese pode fazer acompanhamento conforme a orientação médica ali também. Doutora, mas quais as alterações na mama mais grave ali? Bom, um dos sintomas mais comuns no nosso dia a dia é a dor na mama. E ela não é um sintoma importante para a gente pensar em câncer de mama, mas por ser um sintoma muito comum, traz a paciente para o consultório. E em geral, a dor na mama ela tem outros fatores que são relacionados com a parte hormonal e de receptores hormonais dentro da mama, e não tem relação nenhuma com câncer de mama. Então a paciente ela pode ficar tranquila, ela claro deve procurar ajuda, mas a dor não é um sinal que nos preocupa. O que nos preocupa principalmente é se a pele da mama tem alguma retração, como se tivesse algo puxando a pele para dentro. Isso não é normal. Outro sintoma é um caroço, né? Tanto um caroço ou alguma área da mama que fica endurecida, mesmo que ela não forme um caroço. E fluxo no bico do peito. Então, a saída de secreção no bico do peito, principalmente se ela for sanguinolenta ou então incolor, é de grande preocupação. Tem que ficar atenta ali, né, Sim. doutora? Mas, doutora, é comum antes da mulher menstruar, a mama ficar até mais sensível, até com algum nódulo ou íngua ali também?
Sim, é muito comum. Nós temos basicamente 4 apresentações fenotípicas de tipo mamário. Que quer dizer, o que é fenotípica, né? Então, assim, uma pessoa é loira, outra é morena, outra é ruiva, assim é o cabelo. Na mama, do mesmo jeito. A gente tem 4 tipos de mama. Existe um tipo de mama, que é a mama densa, que é a mama que tem muito parênquima fibroglandular, que é uma mama que tem muito receptor hormonal. E no período pré-menstrual é comum que essa mama fique inchada, dolorida e forme realmente a sensação de pequenos carocinhos. E é muito comum, então, antes de menstruar, logo depois que passa a menstruação, a paciente já percebe que aquilo foi embora e não é um motivo de preocupação. Doutora, a mama, ela pode apresentar outros tipos de doença além do câncer de mama? Porque a gente fala tanto do câncer de mama, às vezes acaba passando batida, as pessoas não se preocupam com outros tipos de doença ali também, sim, né? Existem sim. Existem as mastites, que são as infecções, tanto da glândula quanto da parte de pele, que acontecem no período da lactação, da amamentação, que podem ser tratadas pelo ginecologista, mas algumas vezes, quando ela é persistente, mastites não lactacionais, que são infecções que surgem geralmente perto do bico do seio, ficam inflamados e que precisam de uma avaliação específica. Existem doenças da pele também que podem surgir, tanto dermatológicas como relacionadas com doenças da mama mesmo, né, que é o caso da doença de Paget, onde a gente tem uma destruição do mamilo com um câncer embaixo, né, inicial, e isso precisa ser avaliado, além dos cistos e fibroadenomas. E doutora, existem maneiras de prevenir essas alterações mamárias, tipo assim, alguns cuidados especiais? Existe alguma prevenção? Existe sim, né? O hábito de vida, o estilo de vida, a alimentação, a prática de atividade física é o que a gente pode fazer de melhor na prevenção primária de qualquer doença mamária e, claro, de outras doenças também, né? E engravidar e amamentar. Então, de preferência, que engravide antes dos 35 anos, né, o primeiro filho, e que amamente. Quanto mais tempo de amamentação, quanto maior o número de filhos e mais precocemente se tem filhos, mais você tem um fator protetor contra o câncer de mama. Vendo, gente, é importante vocês ficarem atentos a todos esses sinais aí também. Quero aproveitar e agradecer a doutora Juliana Bressanini, obrigada por tirar nossas dúvidas. E se vocês de casa aí têm mais dúvidas também na área de ginecologia, pode mandar suas sugestões de pauta, suas perguntas, que a gente traz a doutora novamente aqui para tirar nossas dúvidas. Gratidão. Obrigado. Obrigada. Bom, agora, olha só, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho voltamos aí para falar sobre luto. Esse assunto, né, tão delicado, mas que precisa ser abordado com as crianças também. O intervalo é rapidinho, eu já volto.
Estamos de volta e olha só, gente, durante todo esse mês de outubro, as Óticas Populares está com a campanha Lentes em Dobro. Isso mesmo, comprando suas lentes novas mais a armação, o segundo par de lentes é cortesia. Uma oportunidade de fazer um óculos, né, de sol com grau e utilizar sua armação antiga para um óculos reserva, né? Ou sair aí com 2 óculos novos. As Óticas Popular contam com um ambiente moderno e variedades em marcas e modelos de armações, lente e de óculos de sol também. Além disso, eles contam com um laboratório próprio, né? Qualidade e rapidez na entrega, condições de pagamento flexível. Seus óculos novos, gente, é nas Óticas Popular. Em Toledo, ela fica bem na esquina do Banco do Brasil. Tem também em Foz do Iguaçu 3 lojas. Então é só você procurar uma das Óticas Popular que com certeza você vai ter garantia, qualidade e preço bom. Então procure uma das Óticas Popular. Gente, vamos falar sobre luto. É desconfortante, não é mesmo? Muitas pessoas preferem não tocar neste assunto, mas quando ocorre alguma perda, lidar com isso se torna ainda mais difícil, né? Mas como os pais devem abordar isso com as crianças? Quando principalmente assim ocorre a perda dos avós. Nós vamos conferir nessa entrevista com a Núbia. Veja aí. E recentemente todo mundo se comoveu com a morte da Rainha Elizabeth. E esse vai ser o nosso assunto hoje com a psicóloga Deise Rosa, que a gente vai falar sobre a morte dos avós, dos avós, como que tem esse impacto na família e também para as crianças ali que vão perder esses entes queridos. Tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço por aceitar o nosso convite, vir lá de Cascavel aqui nos nossos estúdios para contar um pouquinho mais sobre esse assunto. Obrigada, viu? Falar sobre morte geralmente é algo que as pessoas fogem, né? A nossa cultura não é uma cultura que tem um processo de educação para a morte, um olhar algo mais natural. E a morte dos avós geralmente é visto como um processo até mais natural, até a própria morte da rainha, né? Que todo mundo dizia que era imortal, né? Que o mundo morria menos ela, então virava até meme de internet, mas como humana, né? Uma hora ela também e a finitude ia aproximar. E as pessoas, quando recebem esse movimento, assim, o lidar com a morte é ver a possibilidade de que, opa, eu também um dia posso me aproximar disso, o envelhecimento é algo que aproxima disso, por isso tantas pessoas têm tanto medo de envelhecer, né? E para isso tem tantos procedimentos, enfim, porque realmente é uma proximidade daquilo que é a única certeza que nós temos, que um dia nós estaremos mais aqui. E as crianças, de um modo geral, é comum, não é com todas, é claro, mas é comum o primeiro contato delas com o processo do morrer ser com o dos avós, né? Até por questão da diferença de idade aqui. Então, muitas crianças, o primeiro impacto que elas têm de perceber, de percepção, de noção do que é o morrer, é muito comum acontecer pelos seus familiares ali, o avô e a avó. Né? E Deise, a gente pode falar como que os pais, então, devem conduzir isso com as crianças, quando acontece essa questão do avô falecer, como que deve ser? Primeiro que a gente, às vezes, não precisa esperar a morte acontecer para a gente falar sobre ela. Quando que a gente, enquanto pai, enquanto mãe, a gente pode falar sobre isso com uma criança? No dia a dia. Desde uma formiguinha que eu acabei de pisar sem querer, puxa, a formiguinha morreu, aquela formiguinha nunca mais vai poder trabalhar nas coisinhas dela. Nossa, esse brinquedo quebrou, puxa, agora a gente não tem mais como arrumar, perdemos o brinquedo. Então, falar de perdas com as crianças no dia a dia, né? Então, eu não preciso esperar uma data específica. Ok, Deise, eu nunca falei sobre isso com meu filho, mas de repente alguém na família morreu, esse avô, essa avó, ou alguém, enfim. Aí eu posso conversar com isso com as crianças ou a gente precisa tirar as crianças de lado, que muitas famílias cometem esse grande erro. As crianças, elas precisam desde sempre entender esse processo de finitude. Todas as crianças entendem a morte? Não. Todas as crianças sentem a morte? Sim. Até os bebês, né? Então, eles sentem que tem algo errado acontecendo, sentem que tem alguma coisa estranha com a minha mãe, ou com meu pai, com alguém que me segue, porque o clima do lugar está muito diferenciado. E quando a criança, conforme a idade dessa criança, que ela vai começando a ter um certo...
E aí vai muito de usar a crença de cada família, né? Então, assim, a minha crença religiosa fala em reencarnação, a minha outra não fala. Então, cada um vai levar em consideração aquilo que aprendeu para esse processo. Mas falar sobre isso é algo natural, que deve ser falado, difícil. E eu, adulto, posso dizer para minha criança, olha, é muito difícil falar sobre isso. É muito difícil, a mãe está triste, o papai está triste. É possível a gente ficar triste na frente da criança? É possível e até é saudável para ela entender que tudo bem, que ficar triste faz parte da vida, né? Mesmo numa sociedade do espetáculo que a gente tem que ser sempre sorridente, forte, contente. E que não, olha, se meu pai e minha mãe ficam tristes diante de algumas coisas, opa, então eu também sou autorizado a permanecer. Ah, mamãe, mas eu não queria que isso acontecesse. Mas mamãe, por que isso aconteceu? E a gente tem coisas que não tem respostas. E eu posso dizer para essa criança, eu não sei. Tem coisas que a mamãe não sabe. Então, tocando até nisso que você comentou, vai fugir um pouquinho mais pra gente comentar, vários memes, vídeos na internet que você falou para os pais demonstrarem que estão tristes, não se mostrarem sempre forte na frente das crianças. Tem vários memes, vídeos que eu vi na internet de os pais deitando no colo da criança e a criança fazendo carinho, enfim. Tipo, esse ato de, olha, é sempre ao contrário, e não, ele tá um pouquinho ali pra mãe receber um carinho, enfim. Mostra um pouco essa diferença e de mostrar esse lado pra criança também, né? Porque assim, o que a gente não pode, tem cuidados nesse processo. Às vezes, no processo de luta, vamos pensar, eu, adulta, perdi alguém que eu amo. É natural eu também ter a minha tristeza, eu ter um desespero, às vezes um desânimo. Eu posso chorar na frente da criança? Eu posso. Eu devo só tomar cuidado para não me desesperar. Então, aquele choro, aquele debaixo do chuveiro, assim, esse deixa para o chuveiro ou para outro adulto. Não, para a sua criança. Porque aí a criança ela acha que ela tem que proteger você. E aí ela não se sente protegido. E somos nós, adultos, que temos que proteger as crianças. Elas podem nos acolher e nos dar um colinho de vez em quando? Podem. Mas não a se tornar responsável pelas nossas emoções, né? Então, eu posso dizer para a criança que eu estou triste, eu posso me emocionar com essa criança, mostrar ali, eu só tenho que tomar cuidado com a questão do desespero. Mas o colinho é sempre bom de todos os lados, né? E Deise, a gente pode falar que é indicado os pais falarem para essa criança que o avô ou a avó virou uma estrelinha? É bacana falar isso ou tem que ter um cuidado? Assim, ó, alguns autores dizem a favor, alguns dizem contra. Tá? Então, a primeira pergunta é, o que faz sentido para você? Tá? O cuidado só que a gente tem que ter, algumas coisas a gente tem que ter cuidado. O vovô foi para o céu. Que céu é esse? Para uma criança, o céu é a nuvem, tá? Aí um dia a criança vai andar de avião. E ela tá toda faceira porque ela vai encontrar o vovô. Porque o avião passa nas nuvens. E aí? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Eu posso dizer que está no céu, Deise, se fizer sentido para você, pode. Mas lembre que é um céu muito, 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 muito para cima das nuvens que a gente não consegue ver, sabe? Para que a criança ela não crie a expectativa, porque para a criança, se é nuvem, eu vou estar na nuvem, eu vou ver, tá lá, né? Então, a questão de falar da estrela, ou virou um anjo, ou coisa parecida, para muitas pessoas ela traz um aconchego. Porque se eu for pensar na morte real, o que a gente sabe? Morreu, foi para debaixo da terra, os bichos vão comer e virou esqueleto e osso. E aí pensar em alguém que eu amo, isso só dá um mal-estar. Pensar que virou um anjo no céu, que está numa estrela no céu, talvez me traga um conforto. Então, essas simbologias, elas vêm justamente para esse conforto, porque a gente precisa saber, para você, o que é que faz sentido para você explicar para sua criança. Então, no luto, na morte, de modo geral, não tem muita regra. A gente tem que cuidar um pouco. Você tem que falar, tem que... Não, a gente tem que olhar para aquilo que faz sentido. O que a gente tem que cuidar é assim, a pessoa está dormindo, né? Então, a criança, está dormindo. Não, ela não está dormindo. Ela morreu, é diferente. Aí eu vou dizer para essa criança que essa pessoa não vai acordar mais, ela não está respirando. Porque senão a criança começa muitas vezes assim, não quero mais dormir. Mamãe, não dorme? Não dorme, porque se você dormir significa que morreu. E aí a criança vai criando um mundo de imaginação e isso pode trazer algum problema para ela. E é aconselhável os pais, os familiares levar essa criança no enterro e no velório também? Assim, é aconselhável a criança entender que tem rituais e saber do que está acontecendo. Quem vai me dizer um pouco se eu vou ou se eu não vou, às vezes é a própria criança. Mas o que é o principal de tudo? Ela não cair do nada lá. Então, a criança pode ir no velório? Pode. Ela pode ir no velório. Ela deve ir no velório?
A maioria das crianças devem ir no velório. Ela pode cair no velório de paraquedas? Não. Por quê? Porque não é uma coisa normal, né? Você sai todo dia de casa para ir no velório. Não. E aí a criança talvez nunca foi naquele lugar. Não faz a mínima ideia que seja aquilo, nunca ouviu falar de um tal de velório. De repente a gente está lá num lugar onde tem um monte de gente triste, com um monte de flor diferente, uma pessoa deitada numa caixa e todo mundo chorando em volta dela. Com flor ainda, ela fica super assustada, né? E é por isso que muitas vezes a gente não leva as crianças, porque nós fomos de supetão, de paraquedas num velório, criou um trauma na nossa vida, a gente fala o quê? Criança não pode estar aqui. Criança pode estar aqui, mas ela precisa saber o que é que tem lá e ela escolher. Então, morreu alguém importante para a criança. Eu quero levar, ela quer levar, enfim. Então, vamos explicar para ela o que é. Olha, lá vai ter flor. Ah, vai ter flor. Uma criança, imagina o quê? Um ramalhete de flor, um buquê de flor? Não é isso que a gente encontra lá, são coroas. Então, pega lá uma fotinha na internet, isso é uma coroa de flor. Vai ter várias flores dessas. Vai ter pessoas chorando, pessoas falando baixo. Não é um lugar para ficar correndo, é um lugar que as pessoas estão tristes. Então, eu já vou preparando essa criança. E aí, a pessoa que morreu, ela não respira mais, ela não sente mais dor, nada disso. E ela está num lugar, e aí eu posso mostrar fotinhos de internet. Nesse lugar, ela é uma caixa de madeira, né, que as pessoas têm o hábito de chamar de urna, de caixão, enfim. Então, eu vou explicando nos mínimos detalhes. Você quer ir? Não, não quero. Sim, eu quero. E aí, quem vai me dar a resposta que vai é a criança ou não? Então, sempre a gente prepara a criança para estar lá. Olha, quanta diferença faz todo esse Total. preparo, né? A gente é igual ir no dentista. Não, igual não é, né? Mas, enfim, vou dar o exemplo do dentista. Sim. Muitas dos nossos pais, talvez, quando iam no dentista, iam na marra, sem anestesia, aquilo era uma dor desgraçada, causava um medo, um pânico disso. Sim. E aí, quando eu tenho que levar, eu e esse pai, que passei por esse trauma, vou levar meu filho no dentista, na marra. Porque eu não quero que ele passe por aquilo que eu passei. Sim. E aí, eu vou com muito mal, né, falo mal, ou falo que é muito difícil. Só que hoje, as crianças, às vezes, elas amam ir no dentista. Por quê? Porque, claro, mudou. Eu vou preparado, ela vai ser acolhida, vai alguém conversar com ela, vai ter anestesia, vai ter... E aí, vai doer muitas vezes, mas aí já não vai mais ter o desespero, sabe? Porque ela tem toda uma mudança disso do que foi na minha história. Então, o trauma que eu passei num processo de velório com parecida não precisa ser o mesmo trauma para os meus filhos, etc. Eles vão gerar uma certa curiosidade, e alguns vão por curiosidade. E olha para as pessoas. Partiu correr. Então tá tudo certo. E isso é ser criança. Deixa eu tentar entender o que está acontecendo aqui. Esquisito esse povo, tudo chorando, esse negócio esquisito. Partiu correr e tá tudo bem. Não precisa ser algo traumático. Não é a melhor coisa do mundo, mas não é pra gente também. Então, pra criança também. Sabe? Então pode ser de uma forma leve, não bom, mas leve. E como que viveu o processo do luto com essa criança depois de passar dos dias? Por exemplo, assim, isso era uma avó muito presente, que morava junto, um avô que vai passando, ela começa a perceber, realmente não vai voltar mais, não vai vir mais, começa aquele processo todo do luto. Como vive isso? Assim, algumas crianças, porque depende muito de cada faixa etária, né? Quanto menor, mais difícil entender esse processo do que a gente chama de reversibilidade. Vai e não volta mais. Aí algumas crianças até falam assim, tá, já entendi, morreu, foi pro céu, mas volta quando? Né? Tipo, tá, beleza. Por quê? Até se a gente for pensar, os desenhos, vamos pegar aí desenhos de crianças maiores como nós somos. Pica-pau, Tom e Jerry. Eu jogo um ferro na cabeça, pá, cai na cabeça, morre. A próxima cena é um galho saindo da cabeça, partiu correr. Então, é exatamente essa noção. Beleza, já entendi. Morreu, mas volta quando, né? E somente depois dos 7 aninhos, 6, 7 anos, é que a criança começa a ter esse entendimento de que vai e não volta mais. E aí, nessa relação toda, de tudo isso aí, quando a gente observa esse movimento, as crianças, quando elas já começam a entender, eu já consigo ir falando com elas sobre isso. Então, essas maiores vão falar, eu estou com saudade da vovó, do vovô, do fulano que morreu, enfim. Ela vai chorar, ela vai manifestar, ela vai ter reações. Os menores têm outros tipos de reações.
eles às vezes não falam que estão com saudade, ou estão sentindo falta, ou coisa parecida. Eles expressam de outro jeito, com mudanças de comportamento. Ou não dormindo mais, ou não usava mais fralda, volta a usar fralda, ou eu era quietinha, agora eu estou batendo em todo mundo, sabe? Ou eu era aquele que batia em que a criança mostra. O que a gente faz nessa hora? A gente acolhe um pouco essa criança e diz assim, olha, você está com saudade, né? Você quer falar sobre isso? Quer chorar? Estou aqui com você. Ah, a criança está chorona por qualquer, sei lá, coisa que bateu, ela já chora, mas é um choro exagerado. Talvez não é por aquilo que ela bateu, né? Talvez é por outras coisas todas que ela está nesse movimento aí todo. E quando que é indicado, então, para os pais começarem a olhar esses sinais e buscar a ajuda do profissional, levar essa criança para um psicólogo, ver que ela mudou muito esse comportamento, começou a ficar muito triste, muito chorona, não dormindo mais, na escola o rendimento também começou a cair. Às vezes. Eu percebi que está tendo alteração de comportamentos. Buscar ajuda, mas eu não sei se eu quero que meu filho fique em processo de terapia, ou às vezes eu não tenho dinheiro para isso. Então, às vezes o que a gente trabalha e que dá muito resultado também é uma orientação ao luto. O que é a orientação ao luto? Eu às vezes nem vejo a criança. Ó, família, vem cá. Vamos lá, vamos entender que é assim, assim, isso. Façam essa e essa atividade com a criança, trabalhem dessa forma, façam dessa maneira. E aí a gente vai vendo como eles vão trabalhando. É claro que existem casos que a criança precisa de um acompanhamento mais próximo, mas muitas vezes as crianças ressignificam esse processo do luto, principalmente quando é do vô e da avó, que na cabecinha deles era uma coisa assim, muito mais velha do que para mim, né? Do que para nós adultos. Então, para a criança, ela tem um ressignificar melhor do que nós adultos, sabe? A gente é que muitas vezes fica angustiado com o processo. E aí a gente às vezes acaba sobreprotegendo demais a criança, aí às vezes também, enfim. Então a gente tem, né, jeitos e jeitos de acolher e fazer esse acolhimento para as nossas crianças. Com certeza, Deise, muito obrigada por essas dicas, viu? Explicar um pouquinho mais pra gente sobre como viver esse processo aí com as crianças. Obrigada novamente. Eu que agradeço, muito obrigada. Inclusive, se até os pais às vezes estão um pouquinho de dúvida, tá passando por esse processo, minha criança tá assim, dessa forma, faça o convite para te acompanhar no seu Instagram. Isso, eu tenho um Instagram específico sobre luto que se chama ausências.presentes. Luto, né? Quantas ausências presentes a gente tem aí no nosso existir. E o meu particular, que aí eu falo sobre infância, sobre outras coisas que não só o processo do luto, que é Deise Rosa _ psicoterapeuta também. E também tem um canal no YouTube, Psicóloga Deise Rosa, com vários vídeos sobre família, casais, morte, enfim, todos esses aspectos para ajudar aí essas famílias a terem relações melhores com os seus comportamentos. Deise, muito obrigada novamente. Também quero agradecer à loja Isa Fashion por essa combinação aqui desse look para a entrevista de hoje. Combinação bem diferente aí para você inovar na sua casa. E o pink com um verde limão também fica totalmente diferente aí, mais cores para os seus looks do dia a dia. Lembrando que tem Isa Fashion aqui em Toledo, na rua Barão do Rio Branco, 1145. Tem também em Assis Chateaubriand. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 18h30. O primeiro e segundo sábado até às 17 horas e os demais até às 14. E o Instagram, @loja Isa Fashion. Mauro, eu volto com você. Valeu, Deise. Muito obrigada aí por essas explicações, né? A Núbia também, né? Passando essas orientações sobre como os pais devem abordar aí com as crianças antes de ocorrer o luto, até pela perda de alguém, né? Como lidar com isso também. Bom, olha só, vou para o intervalo agora, mas antes eu preciso mandar uns abraços aqui. O pessoal de Foz do Iguaçu está acompanhando a gente lá, né? O Humberto e a Josi Cunha, a Bianca Antunes de Cascavel, o Joel lá do Hotel Vialha, a Dani do Hotel Bourbon, estão todos ligadinhos e mandando prints aqui pra gente. Vocês também podem mandar aí os prints e falar de onde vocês estão assistindo a gente, tá bom? E a gente vai pro intervalo daqui a pouquinho. Já tô com um convidado aqui no estúdio que vai voltar com a gente aí no próximo bloco, né? O Juliano, para falar sobre raiva. Você sente raiva? Sabe lidar com a raiva? Se não sabe, você vai aprender daqui a pouquinho aqui no Ver Mais. Eu já volto.
Estamos de volta e olha só, gente, tem um recadinho agora que com certeza eu vou deixar você com água na boca. Com essa dica aí do Parque Foz Steakhouse de Foz do Iguaçu, né? E também do Black Bill Smoke House. Confira aí. Tem ali 23 torneirinhas de chopp e uma de espumante lá no Parque Foz Steakhouse. Quero aproveitar e mandar mais um abraço aí pro Beto e a Josi que estão acompanhando a gente. Vale a pena vocês irem lá conhecer, né? Lembrando que o Black Bill Smoke House fica na rua Bento Munhoz da Rocha, 373, na Vila Eulanda. E o Parque Foz Steakhouse fica na rua Mirante Barroso, 1009, bem ali no centro de Foz do Iguaçu. Bom, você aí de casa sabe controlar a raiva? Sabe como lidar com isso? Bom, esse é o nosso assunto dessa tarde, já está aqui com o nosso entrevistado, né? O Juliano Gazzoli, e a gente vai falar sobre isso aí. Ou você controla ou não, é o oposto e fica tudo sob controle, né? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso estúdio novo aqui, né? Ele estava acostumado lá em Toledo, agora ele veio conhecer o nosso estúdio novo aqui em Cascavel também. Muito Tudo bonito. bem? Parabéns pela estrutura, sempre muito bem recebido, né? Então agora é de casa nova, até o cheirinho. Nova, né? Ele está sentindo cheirinho de tinta, né? Esses vírus tá colorido aqui o nosso cenário, né? Mas, Juliano, você que é fundador aí da Bioliderança, né? Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre esse assunto. Como lidar? Porque você viu que a gente passa bastante raiva aqui durante o programa. Pra gente também. Porque a gente pode levar calmo ou não, né? Olha, vai muito do que tem no nosso coração, né? A raiva, ela diz muito do que você tem no seu coração. E quando você tem pessoas boas ao seu lado, ainda que num espírito mais brincalhão, esse espírito mais jovial, a gente tem que saber lidar com todas as situações. E a gente tem que também ter uma noção grata que Deus fez a gente para buscar sempre o equilíbrio, né, Mauro? E esse equilíbrio passa por saber conviver com as pessoas que são mais estopim curto, saber conviver com as pessoas que são mais calmas, mais pacatas, as mais agitadas. Então, o fato número 1 devemos saber trabalhar com as diferenças, né? E assim, Júnior, quais são os sinais físicos e emocionais que antecedem a raiva? Porque você tem uns sinais ali também, né? Tem vários. Bom, eu sou testemunha, né? Eu já por muitos anos sou aqui um ex-roedor de unhas, né? E todo o indivíduo, né, que rói unhas, ele rói as próprias garras. Isso perante a medicina germânica, a reprogramação biológica. Então, um indivíduo que rói as suas próprias garras, ele já mostra ali que ele tem um antecedente de agressividade, né, para não atacar alguém ou para segurar a presa. Então, esses sinais, né, com as próprias unhas é um motivo. Aí você tem o desgaste dos dentes por roer as unhas. Você também tem um grande órgão nosso ligado às raivas que mostram os sinais, é o nosso estômago. Quando você tem ali pessoas com vários problemas estomacais, é notório que esta pessoa convive em um ambiente raivoso, mas aquelas raivas do dia a dia, aqueles sapos que você engole, aquele não que você acaba não dizendo, isso vai mostrando algumas evidências fisiológicas, biológicas nessas raivas que nós temos, né, Mauro? E assim, Jane, desses sinais, quais são os sinais de alerta que pode piorar ainda mais a situação? Que as pessoas têm que ficar atento a isso. Olha, eu falo por experiência, né? Quando você é um indivíduo raivoso, acho que um sinal grande e importante é quando as pessoas se afastam de você, né, Mauro? Quando você se vê em solidão, quando você vê que as pessoas não têm mais prazer em ficar ao seu lado, é uma das, na minha opinião, humilde opinião, é uma das maiores evidências que a raiva começa a tomar conta do seu corpo,
e as pessoas acabam se afastando, o seu network deixa de existir, a sua empregabilidade acaba ficando em risco, a sua família acaba preferindo ficar só ou te deixar só do que estar acompanhado junto com você em eventos ou familiares, finais de ano, por exemplo, Natal, Ano Novo, que geralmente são momentos de família e você acaba se vendo afastado. E esse WhatsApp aí acabou afastando mais as pessoas ainda, que às vezes a gente acaba ficando com mais raiva ainda, né? Mas é possível você controlar essa raiva também, Juliano? Eu sempre oriento os meus clientes na bioliderança que você deve trabalhar 3 pilares da sua vida: o corpo, o intelecto e o espírito. Quando você controla o seu corpo, cuida do seu corpo, age controlando a sua saúde ou preservando a sua saúde física, mas desenvolve a sua capacidade intelectual, porque a nossa intelectualidade são ferramentas para você, são arsenais, armamento para você desenvolver a tua espiritualidade. Então a raiva você controla nessas 3 esferas. E lembrando, nós estamos aqui no planeta, nós estamos aqui para levar amor e esperança ao indivíduo. Então se você está assistindo a gente e passa uma semana sem levar esperança e amor a ninguém, um sinal de alerta aí, um freio de mão puxado no seu ambiente raivoso, né? E como lidar com esses sentimentos e pensamentos quando vem a raiva? Como trabalhar isso? Porque às vezes você não consegue ter o controle ali também, né? Às vezes depois acaba se arrependendo também. Interessante que você falou, né? Ainda controlar sempre, a todo momento, os seus ambientes, o momento de raiva, às vezes você não consegue. Agora, como é bonito você ver o ser humano pedindo desculpas, pedindo perdão. Então, a primeira dica que eu sempre dou para as pessoas é respirar. Eu estou ali no trânsito, alguém me fecha. Poxa, será que ele está passando por algum momento de caos na vida dele? É esse exercício mental de como é que o outro está. De repente, eu estou ali no semáforo, demoro para arrancar quando abre o semáforo e alguém já buzina. Então, você procura entender que cada um tem o seu momento. E o principal, pedir perdão quando você é raivoso com as pessoas e elas não merecem. Isso é importante também, mas muitas pessoas também, elas são explosivas, né? E não conseguem engolir desaforo. Que dica que você passaria para essas pessoas? Que às vezes a gente fala que tem que falar, né? Tem que botar para fora, mas às vezes tem que entender, como você falou, o outro lado também. Você não sabe o que está acontecendo, como foi o dia dela também, né? O importante, você que tem um estopim mais curto, eu sempre também falo que a pessoa que é com um estopim mais curto, existe uma grande chance do desenvolvimento intelectual dela não ser tão avançado. Ela não estudou, não lê, por exemplo, não lê a Bíblia, passa a vida inteira e não lê um provérbio. Tá lá no final da vida e aí vai começar a pedir perdão para as pessoas. Então você que é mais raivoso, o fato qual é o momento que você para respirar? Um segundo momento, uma respiração ou uma reflexão sobre a tua atitude. E eu não consigo engolir sapo, né? Pessoa que não consegue engolir. Tente se colocar no lugar do outro, né? Acho que você que tem um desenvolvimento, que procura um desenvolvimento, a empatia ela é fundamental no exercício da raiva. Porque tudo que sai da minha boca pode ferir biologicamente as outras pessoas, né? Alguém que engole aquilo que não gostou, certamente vai ter problemas nas amígdalas. Então é bom prestar atenção nisso. Mas e qual seria então a primeira atitude a ser tomada quando vier essa raiva? Sem dar voadora, desviar né? o foco. A hora que vem um pensamento raivoso, procure desviar o foco. Por exemplo, um marido e mulher brigando em casa. De repente tem um estopim para o marido, de repente, soltar alguma palavra mais calorosa ou até mesmo, infelizmente, violência doméstica. Que ele tenha a paz de espírito de sair de perto, dar uma volta. Ou seja, o primeiro pensamento de o que eu fazer vai afetar o futuro da minha relação. Então essa maturidade é o que carece a humanidade, de entender que no momento raivoso eu preciso respirar e pensar, porque um momento como esse pode afetar a mim, a minha relação conjugal, a minha família e principalmente também a orientação com os filhos. Como a gente vê todos os dias, infelizmente, os filhos assistindo pai e mãe brigando na frente dos filhos, né? E assim, Juliano, quais outras atitudes que pode vir ajudar nesse momento para conseguir controlar essa raiva também? É esse respirar, esse contar de 1 até 10 que eles falam também? Tem outras atitudes que poderiam ajudar ali também? Tem inúmeras, né? Eu já tive clientes bastante mais intensas que eu indicava para elas esportes diversos. Eu tive cliente que indiquei para fazer tênis, que é um belo exercício de mindfulness,
Também tive clientes que eu indiquei um Muay Thai, uma luta para você poder ali descarregar todas as suas, abre aspas, raivas, mas é óbvio que você precisa mapeá-las, identificá-las e resolver. Vira uma gastrite que te acompanha a vida toda. Praticamente um filho que você leva até o final da sua vida. Então, o esporte, alimentação, respiração, meditação, mindfulness, aulas de yoga, você tem um arsenal. Agora, basta você querer controlar a sua raiva. Tem pessoas que acham que é um atributo, que é uma qualidade você ser um indivíduo raivoso. Pelo contrário, é um defeito. É um desgaste a mais que tem, né? Que a gente percebe desde os ensinamentos milenares que a raiva levou a humanidade para caminhos não muito bons. Né? Juliano, já no ambiente de trabalho, né? Geralmente, como lidar com essa raiva? Porque precisa ter um esforço a mais. Eu queria que você desse algumas dicas de como no trabalho lidar com isso também. Olha, uma experiência própria. Um dia eu participei de uma reunião, eu era executivo de petróleo e gás, reuni aí com bastante pessoas e graus de importância muito grande. E em vários momentos de raiva, eu atendia um telefone que não tocava, eu simulava uma ligação que não acontecia. Dá licencinha que eu vou só atender uma ligação. E é óbvio, né? A necessidade, o esforço é maior, por quê? Porque a empregabilidade está em jogo. Você ser um indivíduo raivoso em o seu ambiente de trabalho, você mexe com a empregabilidade. E no nosso país latino-americano, o emprego tem uma importância desproporcional. Né? Você pode empreender, gerar emprego e ser tão feliz do que só ser empregado. E aí é quando você tem essa necessidade de esforço duplo, por quê? Porque tem pessoas que dependem de você. Você está trabalhando lá, produzindo o seu melhor, aí vem um ambiente, um momento de raiva. Você estoura, você pode voltar para casa com o teu chapéuzinho, com a maletinha da marmita, desempregado. Então, e tratar os outros com gentileza, quando você faz esse movimento de dar amor e dar esperança ao indivíduo, seja no trabalho, porque certamente tem uma coisa que eu falo para os meus clientes, Mauro. Se vocês pudessem pegar e fazer um gráfico de 90 graus, no gráfico do eixo vertical são os aprovadores dos seus projetos, ou seja, as pessoas acima de você. E no gráfico horizontal são os apoiadores dos seus projetos. Então, se você é um indivíduo que quer crescer, quer prosperar na empresa, é muito bom que você tenha apoiadores. Quanto mais apoiadores eu tiver para apresentar os meus projetos, significa que raiva não é um indicador que você terá junto com esse pessoal. E aí, quando os aprovadores vão receber os seus projetos, eles vão perguntar, viu, como é que é o Mauro? Será que vale a pena te dar essa oportunidade para o Mauro? Não, o Mauro é raivoso, desconta na gente, perde a linha toda hora, é sujeito totalmente impaciente. Esses apoiadores vão se tornar ali uns indivíduos que vão acabar segurando o teu crescimento. Por isso que no mercado de trabalho é uma qualidade, uma virtude muito boa você controlar esses teus sentimentos, né? Uma coisa que é importante também, Juliano, é que a gente precisa reforçar, né, que tudo demanda tempo e esforço também, né? Mas e para conseguir controlar essa raiva da mesma maneira, como fazer isso? A consciência de que precisa, o primeiro passo, né? Quando as pessoas me procuram para atendimento, falam, você quer? Você está faminto por desenvolvimento? Se você está aqui porque alguém te mandou, porque você acha que não está legal, você precisa ter fome para aprendizado. Então, nós temos que aprender que nossa vontade deve prevalecer. Se você tem vontade de ser um ser humano melhor, de provar todo o sacrifício que foi feito por nós, nós temos que aprender a lidar com diferentes situações. E é fato, gente, Deus sempre vai colocar, se você é uma pessoa passiva, Ele vai sempre colocar pessoas extremamente ativas do seu lado. Se você é impaciente, Ele vai colocar pessoas extremamente pacientes à sua volta, porque Ele quer o equilíbrio. Nós temos que saber lidar com diferentes tipos de pessoas, inclusive aquelas que nos provocam raiva. Isso é muito importante, né? Mas, se a gente ficar aqui, a gente vai acabar ficando com raiva, mas a gente vai aprender a lidar com isso daí. Quero agradecer, Juliano. Obrigado. Eu que agradeço. Se vocês querem saber mais sobre esse assunto também, pode mandar mensagens pra gente, dar dicas, o que vocês querem que o Juliano venha trazer aqui pra gente, tá bom? Tá bom? Eu vou deixar o Insta aqui, porque isso é importante a gente aprender a lidar com isso também, né, Juliano? Maravilha, é sensacional. O ser humano é uma máquina fantástica que vale a pena a gente decifrar e dar o nosso melhor, né? A gente está aqui para fazer o melhor. E as raivas a gente tem que resolver logo, antes que fique tarde, né? E não sofrer com as raivas, né? Como ele falou, que pode surgir doenças aí, então o importante é lidar com isso e levar a vida com mais leveza também, né, Juliano? Perfeito.
Gratidão. Obrigado. Agradeço. Venha mais vezes aqui no nosso ao vivo. Aqui ao vivo é mais divertido, não é? Agora estou aqui também, né? Estamos em Cascavel. É isso aí, então venha mais vezes também. Gratidão, bom retorno aí. Bom, olha só, gente, lembrando vocês que daqui a pouquinho, né, aí aqui às 3h30 da tarde, né, começa a reprise de um grande sucesso da Record, aqui da TV, na novela Os 10 Mandamentos. Logo mais, às 6 da tarde, tem o Cidade Alerta, né, com Wagner Kratz aí, ó. Então fique ligado, hein? Tem toda essa programação aí depois aqui coladinho do nosso Ver Mais, tem novela, tem o Cidade Alerta, tudo isso para vocês, então fique acompanhando a gente. Mas até antes de eu ir para casa, eu quero agradecer aí o pessoal da Anabel, né? Eles estão me vestindo aqui agora e fazer um convite para vocês fazerem uma visita para na Anabel, que fica lá na Rua Barão do Rio Branco, 1325, bem no centro de Toledo. Tem também a Anabel Homem, que fica no Shopping Panambi. É só você acessar as redes sociais que está aqui em caracteres, né? Para ficar por dentro da moda e acompanhar tudo que acontece aqui na nossa telinha. Bom, agora, antes de ir para casa, né? Eu quero que vocês fiquem aí com um momento de fé, reflexão e oração. Confira aí.